Boa noite, eu sou a Débora Francisca e está começando mais um Talk Pretas. E hoje é um programa muito especial, dedicado ao Dia da Consciência Negra, uma data que não é apenas um marco no calendário, mas um convite para refletirmos sobre nossa história, nossa luta e principalmente sobre o que ainda precisamos transformar. A consciência negra surgiu como um movimento de afirmação, resistência, valorização da identidade negra no Brasil. É um dia que nos lembra do Zumbi dos Palmares, Dandara e todos que lutaram para que hoje pudéssemos ocupar espaço com dignidade, voz e protagonismo. Mas também, hoje é um dia que provoca na sociedade a olhar para suas desigualdades, para o racismo que ainda persiste e para a responsabilidade de todos na construção de um país realmente justo. E você sabia? A primeira celebração da consciência negra surgiu nos anos 70, impulsionada pelo movimento negro unificado, em plena ditadura, quando falar sobre racismo era um ato de coragem. Desde então, a data cresceu, ganhou força e hoje se tornou um símbolo de memória, luta e orgulho. Na sociedade atual, esse dia é visto de muitas formas. Para alguns, é um movimento de conscientização, para outros, ainda é um tema mal compreendido. Por isso, espaços como esse são essenciais para falar sobre a consciência negra e é falar de humanidade, respeito, identidade, cultura, representatividade e futuro. E para enriquecer essa conversa, hoje recebemos duas mulheres inspiradoras, Ana Carolina Vidal e Karina Vidal, irmãs, empresária na área da beleza e terapeuta capilar. Elas vieram compartilhar suas vivências, desafios, aprendizados e o impacto que a valorização da estética negra e do autocuidado tem na construção da autoestima e do fortalecimento na nossa comunidade. Sejam muito bem-vindas, meninas. Vocês podem falar um pouco sobre o trabalho de vocês? Começa com a... tá bom, desculpa. Começa comigo, então. Sim. Bom, eu sou Ana Carolina Vidal, sou consultora de imagem, especialista em beleza. Tenho um espaço de beleza dedicado às pessoas negras, trabalho com cachos, tranças. E o meu trabalho, ele tá muito ligado com o tema de hoje. Não porque ele nasceu dessa necessidade, né? Comecei a trabalhar com o cabelo cacheado para cuidar de mim, para aprender a cuidar de mim, a gostar de mim. Isso acabou virando um propósito de vida. Boa noite. Você, Karina? Olá, tudo bem? Meu nome é Karina Vidal, sou terapeuta capilar e fitoterapeuta e eu trabalho com a beleza negra, né? E isso já tem 25 anos que eu estou na área trabalhando e como sempre vem, né, da nossa infância, a construção da nossa necessidade e acaba que a nossa necessidade por não ter ambientes que agrega a nós, né, acaba que vira missão. E hoje eu sou muito feliz de estar nessa construção da beleza, da autoestima das mulheres negras no Brasil. E com a nossa data especial, a nossa primeira pergunta é: o que o Dia da Consciência Negra representa para vocês pessoalmente? Bom, o Dia da Consciência Negra para mim tá muito voltado à celebração. Porque lutar, a gente luta todo dia, né? A resistência ela é diária, a gente passa por desafios todos os dias. Mas quando a gente tem uma data onde a gente pode lembrar das nossas conquistas, lembrar das vitórias e do quanto que nós crescemos enquanto pessoa e sociedade, eu acho muito importante celebrar. Então, o dia 20 de novembro é uma data para lembrar que se não fosse os que vieram antes de mim, nós não estaríamos aqui. Então, eles lutaram para que a gente pudesse alcançar espaço, eles lutaram para que a gente tivesse fala, lutaram para que a gente pudesse olhar no espelho e se ver bonita, né? A gente fala de beleza todos os dias. E tudo isso é uma conquista. Então, o 20 de novembro, mais do que resistência, é também um dia de celebração e de vitórias para os nossos. Eu também acredito muito nesse ponto de vista e mais a parte da celebração, né? Porque a construção ela é diária, né? Todos os dias eu falo, esses dias mesmo eu estava falando que meu sonho é que uma cliente sente na minha cadeira e ela venha já desconstruída, já aceitando a si própria. Mas até então, até chegar lá, todos os dias a gente está trabalhando essa construção de forma como se fosse uma formiguinha, trabalho de formiguinha mesmo.
É todos os dias construindo uma pessoa, mostrando o quanto ela é bela, suas características. Sim. Então, para mim, o dia é um dia que a gente pode celebrar todo, né? No ano todo, tudo que a gente fez, tudo que a gente lutou. Mas a gente não pode tirar da cabeça que ela é diária, né? E não é só um dia. Né? Não é só um dia que a gente precisa estar nas escolas, não é só um dia que a gente precisa estar falando sobre isso, mas todos os dias até virar rotina na vida de cada um. E Karina, para você, como que você enxerga a importância dessa data na sociedade atual? Ela é muito importante porque é agora que as pessoas estão realmente vendo isso como uma grande importância, né? Tem aí umas pessoas que acham que não teria importância nenhuma comemorar isso, né? E já tem outras que vê pelo histórico. Então, a história ela é muito importante para nós, porque eu acredito muito que a gente aprende com o nosso passado para a construção de um futuro melhor. E Ana Carolina, o que você acha nessa relação do que a Karina falou sobre a construção de um mundo melhor? O que você acha que falta para as pessoas observarem essa data, para as pessoas olharem esse contexto do mês da consciência negra e verem não como uma forma de... Porque é o que a gente escuta, gente, que a gente fala, tem pessoal que fala que o Dia da Consciência Negra é racista, porque não tem o Dia da Consciência Branca, que a gente escuta que não deveria existir, porque não faz mais sentido, porque não existe mais esse racismo que existia quando esse dia foi significado, né? Quando esse dia foi pensado, não existia esse racismo. E aí, o que você acha que falta na nossa sociedade para as pessoas verem esse Dia da Consciência Negra, o dia 20 de novembro, como uma data realmente comemorativa e especial? Olha, falta bom senso e educação. Eu acho que tudo começa no conhecimento mesmo, de sentar, de ir para as escolas e explicar. Por que não tem um Dia da Consciência Branca? Porque as pessoas brancas nunca foram tiradas a consciência dela, né? A gente lembra que o Brasil foi um país que foi construído à base da escravidão de pessoas negras, de pessoas pretas. A gente entende que para escravizar alguém é preciso desumanizar essa pessoa. Então se tira a alma dessa pessoa, se tira a dignidade dessa pessoa. Então nós passamos mais de 300 anos ensinando que as pessoas pretas não tinham alma, não tinham dignidade, elas não eram civilizadas, não eram como animais. E hoje a gente tem pouquíssimo tempo dizendo o contrário, dizendo não, nós somos seres humanos, nós temos alma, nós temos consciência. Então é um processo que existe porque foi construído. E como uma construção, a gente também consegue desconstruir. Então precisa ensinar que foi um processo que está vinculado com a escravidão, que não tem base científica, que não é real e que a gente precisa reaprender a ser civilizados, né? Reaprender a viver em sociedade. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, levando em consideração o que ela falou, tem muita relação também com o ego. O ego das pessoas, porque várias pesquisas falam que o Brasil é um país racista. Mas se você pergunta, você é racista? A pessoa fala que não. Porque se assumir racista é assumir que você faz algo ruim. E as pessoas, elas não querem assumir que elas são más, elas não querem assumir que elas estão fazendo algo que tira a dignidade do outro. Então eu preciso abrir mão do meu ego e entender que eu aprendi errado e tá tudo bem, não é 100% culpa sua, nossa sociedade ensinou isso. Mas se eu não tenho a dignidade de reconhecer que eu estou fazendo algo errado e reaprender e fazer diferente, eu vou sempre achar que não tem nada demais. Então a consciência ela é essa. Para eu largar de ser racista, eu primeiro preciso reconhecer que eu sou. E esse processo dói. Então, assim, eu entendo as pessoas que vivem nessa recusa, só que enquanto elas não aprenderem que elas precisam aceitar esse processo, elas não vão conseguir evoluir. Sim. E nesse contexto, né, de as pessoas não querem aceitar que elas são pessoas ruins, e uma das coisas que eu mais tenho ouvido nos últimos dias é isso, né? Que no final de todas as brigas e todas as discussões, vocês sempre querem ser o melhor. Você sempre quer sair com uma pessoa boa. Então, as discussões e
né, o que o pessoal estuda na psicologia é isso, de que tudo começa de um ponto em que a pessoa quer ser a melhor, a mais boa, a mais sensata, a dona da verdade. E pensando nisso, você acha que as discussões sobre o racismo, vocês, né, acham que as discussões sobre o racismo têm evoluído? A gente tem ido para outras pautas ou a gente está estagnado no sentido de, o racismo estrutural, o racismo velado? Você acha que tem existido novas formas de fazer racismo na nossa sociedade atual? Você acha que a gente evoluiu para um ponto em que daqui 5 anos a gente não vai precisar mais falar sobre racismo? Uau. Nós evoluímos enquanto sociedade, e essa sociedade que evoluiu também evoluiu a forma de cometer racismo, né? Hoje a gente fala muito sobre o racismo algoritmo, hoje a gente fala muito sobre o racismo religioso. Então o racismo ele se expandiu junto com a nossa sociedade. Muita coisa melhorou demais. Olha, nós estamos aqui num programa com uma temática preta voltada para nós, para falar do livro que também foi escrito por mulheres pretas. Então muitas coisas evoluíram, mas o racismo evoluiu junto. Então eu não consigo dizer, daqui 5, 10, 15, 20 anos a gente não vai ter mais racismo. Porque eu acho que as discussões hoje, elas também são mais plurais. Tava falando, né, a gente precisa voltar para o básico. Falar de alimentação, saúde, segurança, que são coisas que a população negra tem menos acesso. Sim. E quando a gente deixa com que esse discurso ele seja mais diverso, a gente perde o foco no básico. Daquilo que foi tirado de nós, que foi realmente o acesso à educação, o acesso à moradia, o acesso à segurança. Por que alguns bairros são mais seguros e outros não? O que tem em comum nos bairros que não são seguros e o que tem em comum nos bairros que são? Então, quando a gente para pensar que existe todo um sistema que gera uma sociedade que é mais insegura para nós, onde nós temos mais medo de andar na rua, onde figuras que deveriam ser figuras que geram segurança, na verdade geram medo, pavor, e não porque você está fazendo alguma coisa de errado, mas porque você aprendeu que aquilo ali não é sobre segurança, é sobre coerção, é sobre violência. Então a sociedade precisa evoluir muito, e eu não vejo um caminho fácil para isso, porque a gente bate muito na dor, a gente bate muito na ignorância, no baixo acesso à educação de ambos os lados. Então, assim, tem muita coisa para evoluir ainda. E eu também acho que, assim, evoluiu, mas ainda acho que evoluiu bem pouco, né? Evoluiu muito nos questionamentos, nas discussões, de poder falar, mas o agir mesmo, acredito que o agir ele é bem pouco, porque aí a gente vê que a educação para o povo ainda é muito pouco, a área da saúde, né? Se você vai num hospital, você não vai ver muitos profissionais negros, mesmo às vezes tendo a mesma capacidade, a mesma inteligência. Eu sou da área da saúde e da beleza, e se você vai num salão classe B, A, você ainda vai ver poucos profissionais também, mesmo com a mesma capacidade, mas você vai ver poucos atendendo, né? Então, vários lugares que você vai ver nas áreas profissionais ainda o povo negro fazendo trabalhos, né, de faxina, de atendimento, de cuidado, mas nas áreas maiores você não vai ver esse povo. Então, eu acredito que evoluiu no poder de discutir, no poder de eu, como uma mulher negra, poder falar como eu me sinto. Mas o fato de eu sentir não está mudando o outro em acreditar. Então, eu acho que esse é o ponto que a gente precisa evoluir, né? A fala é minha. Então, se eu tô falando que eu tô sentindo dor, o outro não pode desacreditar dessa dor. Ah, não, isso é mimimi. Ah, não, isso é coisa da sua cabeça. Então, enquanto esse outro achar que é coisa da minha cabeça a dor que eu tô sentindo, ainda não houve a evolução. Sim. E a gente vê, né, que muitas coisas, tanto públicas quanto no cotidiano, ainda são racistas. A gente ainda vê filmes e séries que não têm pessoas pretas. A gente ainda vê
Tanto é que eu assisti Frankenstein, o novo lá que saiu, não tinha ninguém preto, gente. O que aconteceu? Eu fiquei vendo, tipo assim, filme muito bom, em questão de atuação, em questão, assim, muito, muito bom o filme. Mas você vai ver, não tem nenhuma pessoa preta. E aí, mas é o contexto histórico, mas não sei o quê. Aí eu fico, então tá, gente, a gente finge que acredita e vocês, né, continuam falando aí. E a gente vê que realmente tem muitas coisas que precisam evoluir, tem muitas coisas que evoluíram, mas num futuro, assim, utópico, né, a gente pensa que esse racismo não existe mais, a gente imagina que essa sociedade entende que não é só um bullying, que não é só uma piada, que não é só um jeito de dizer, que é racismo e ponto. E vocês falaram sobre esse lugar de fala que vem sido aberto, né, para as pessoas pretas e sobre o livro de vocês. Como que vocês acham que o livro de vocês afeta outras pessoas? Como que ele chega nas outras pessoas, o livro que vocês escreveram? Olha, como ele chega, eu não sei dizer, né? Mas a minha expectativa é que isso traga conforto e esperança. Quando a gente já teve alguns eventos, teve o lançamento do livro, já tive algumas clientes que leram e elas falam, nossa, foi tão bom porque eu não me senti sozinha, você passa pelo que eu passei. Hoje eu tava falando com a cliente sobre uma situação e ela ficou assim, nossa, eu tô tão feliz em saber que você também passou por isso, que não foi só porque ela estava muito triste. Então, assim, o racismo, ele promove não só uma tristeza existencial, como também um profundo estado de insegurança. É muito comum você ver pessoas pretas falando, eu me sinto tão sozinha, eu tô tão sozinha, porque você é invisibilizado na sua dor. Isso que a Karina tava falando sobre a pessoa, mas você tem certeza que aconteceu isso mesmo? Mas a pessoa falou isso mesmo pra você? Será que não é coisa da sua cabeça? Então toda vez que você é questionado em relação à sua dor, se é real ou se não é, se é coisa da sua cabeça, se não é, chega uma hora que você começa a duvidar de si mesmo. Você fala, nossa, será que a pessoa foi má comigo? Nossa, será que a pessoa me discriminou mesmo? E aí quando você vê um livro, são 17 autores, diversas histórias, com perspectivas diferentes, falando sobre beleza, falando sobre empreendedorismo, falando sobre maternidade. E dentro dessas perspectivas, trazendo esse pensamento sobre racial, e você entender que não é, porque a Ana tem um comportamento X que ela passou por isso. Não é porque a Karina tem um comportamento Y que ela passou por isso. É porque nós somos pessoas negras e nós compartilhamos situações de insegurança. Isso gera conforto. Então a minha esperança é que o livro consiga alcançar pessoas que eu não consigo, pessoas que não dá pra gente atender todo mundo. Sim. Então o livro ele consegue chegar em lugares que nós não conseguimos. Ele abraça pessoas que nós não conseguimos abraçar. Então a ideia é que seja não só um caminho de conhecimento, porque a gente quer que pessoas brancas leiam também e aprendam sobre isso, mas que também seja um material de conforto. No meu ponto de vista, ao escrever o livro, eu falei de algo particular meu e de cliente, né? E assim, porque a minha proposta era que chegasse às escolas, né? E, inclusive eu fiquei muito feliz porque uma cliente minha, que é professora, que comprou o livro, já está trabalhando o tema na escola. Então, acredito que a escola, como todas nós já passamos por isso, né? Que em vez de ser um lugar de aprendizado, um lugar feliz, né? Nunca foi um lugar de muita dor. Então, a minha proposta era de que isso começasse nas escolas, começasse desde a infância, assim como eu trabalho com o meu filho, para que essa dor seja menor, né? E que eu sei que tem muitos pais que não têm conhecimento, que não sabem como lidar com isso. Então, é aquele negócio, né? Que até a Bíblia fala que os filhos se converterão aos pais e os pais aos filhos. Então, acredito que a partir daquele momento que a criança lê, que ela se vê dentro daquela história, que a professora, ao lidar com aquilo, com essa história, saber como aquela criança negra, como aquela criança de cabelo natural, o que ela passa de uma forma mais ampla, ela consegue mudar. E eu acho que se uma pessoa
uma criança, ela conseguir se ver de outra forma, já vai contagiar as outras. Sim. E ela vai conseguir levar isso para dentro de casa, né? E explicar para o pai, porque às vezes os próprios pais são racistas e ensina isso à criança. Então, quando a criança, ela vai ter a oportunidade de falar, ó, pai, mãe, não é assim que se fala, né? Eu não posso tratar meu coleguinha dessa forma. Então, isso para mim é muito importante mesmo. E eu acredito que como o livro está indo para fora do Brasil, para muitos lugares, então às vezes parece, é só um livro. Não, é aquele ponto, o começo de mudança histórica. Assim como a gente dentro da escola estudamos várias histórias de várias pessoas, acredito que o futuro nosso é esse, é na educação. A gente só consegue mudar algo histórico através da educação. Então, quando eu escrevi, né, a história de Aira no livro, foi pensando sobre isso. Sim, e a gente vê que até no processo de colonização no Brasil, foi assim, foi através da educação. Então a gente pegava, a Igreja Católica, pegava, catequizava, ensinava algo, e essas pessoas passavam a acreditar nisso como verdade. Os indígenas, os negros, os escravizados passavam a acreditar que aquela era verdade, ou se rendiam àquilo que estavam falando. E claro que não é a mesma coisa, mas quando a gente ensina algo, quando a gente mostra aquilo para a pessoa, quando a gente insere aquela pessoa numa realidade, ela passa a entender, ela passa a acreditar, ela passa a ver que aquilo é verdade. E é uma mudança, né? Uma vez a gente aprende uma coisa, aí chega e vê que aquela coisa estava errada, que é outra coisa. Então, assim, é tudo muito novo, é tudo muito diferente. E como que vocês se inspiraram para escrever esse livro? Como que vocês desenvolveram o processo da história que está aí? Bom, essa é a segunda edição que eu estou participando, né? Eu participei o primeiro ano passado, que era a Força da Mulher Negra. E no A Força da Mulher Negra eu trouxe muito da minha vivência pessoal. Mostra pro pessoal de casa. De como eu me sentia, de o que me levou a ser forte, né? Eu falo que a gente vai vivendo e vai se fortalecendo em relação à nossa própria história. Já nessa edição, eu trago a Ana que foi silenciada por muito tempo. Então, eu sempre gostei muito de filosofia, sempre gostei muito de política, de sociologia. Então, eu trago a estética das pessoas negras a partir de um viés mais filosófico, mais sociológico, para as pessoas entenderem que existiu uma construção em relação do que é bonito, de como absorver essa ideia do belo e de como nós fomos... eu falo que nós fomos roubados, né? Eu trago muito um paralelo com o espelho, que nós fomos ensinados a olhar um reflexo no espelho que não existe. Que a gente não foi ensinado a ver o que era real. A gente foi ensinado que o cabelo não era legal, que o nariz não era legal, que a boca não era legal, que o quadril era grande demais. Então eu escuto essas histórias até hoje. Ai, a minha boca é muito grande, não posso passar batom. Ai, o meu quadril chama muita atenção. Então eu trouxe um pensamento filosófico para as pessoas entenderem de onde saiu essa história. Por que disseram que não era bom? Então, é uma Ana muito mais filosófica aqui nesse capítulo para realmente fazer pensar. Porque, como você disse, nós fomos ensinados a acreditar em determinadas coisas. E antes da gente mudar o nosso pensamento, a gente precisa aprender de onde veio esse pensamento. De onde veio essa construção. Do porquê. Ontem eu dei uma palestra numa escola e quando a gente fala de pessoas negras, a gente fala muito sobre cabelo. E aí, como consultora de imagem, eu sempre explico. 95% da nossa imagem tá do colo pra cima, porque é onde está a altura dos nossos olhos. Então, aquilo que a gente capta de uma pessoa é principalmente cabelo. Cabelo, olhos, nariz, boca. E quando as pessoas foram tragas para o nosso país, foram sequestradas para trabalhar aqui no formato de escravos, eles vinham de tribos diferentes. E cada tribo tem uma identidade que tá no cabelo. Então, quando eles raspavam o cabelo dos escravos,
e proibiam esse cabelo de deixar crescer, era uma forma de tirar a identidade da pessoa. Então, se você não tem identidade, você não tem alma, você não tem nada, e você vai tirando toda a humanidade daquela pessoa a partir do momento que você tira o cabelo. E por muitos anos, deixar esse cabelo crescer era proibido. Tanto que até hoje é muito comum, principalmente, ver homens negros careca, que raspam a própria cabeça. Como ainda uma herança desse processo da escravidão. Então, deixar o cabelo crescer é um ato de revolução, é um ato de rebeldia e tem muita importância no que se diz respeito à promoção da autoestima, do autoconhecimento. Então, eu estava explicando por que você acha que o cabelo queixado ou crespo ele é errado? Da onde vem esse pensamento? Olha da onde veio o pensamento. Não tem nada a ver com beleza, não tem nada a ver com ser bonito ou ser feio. Tem a ver que nós viemos de um processo onde era necessário nos desumanizar para justificar o que faziam conosco. E agora a gente está num processo contrário, nós estamos nos humanizando. A gente fala tanto sobre amor, sobre respeito, né? Vamos nos amar, vamos nos respeitar, vamos olhar o que é belo em nós. E aí quando eu explico aqui o que foi dito como feio, tinha uma justificativa muito mais voltada para o capital, na questão da produção do recurso, do que para a realidade em si. E eu ensino você a quebrar esse espelho que foram posto na sua frente e começar a se ver de uma outra forma, a partir de uma outra ótica. Para mim é um processo libertador. Foi libertador para mim, tem sido libertador para as minhas clientes. Ontem, falando com crianças, eu vi o brilhinho no olho, né, de você poder pensar que você é sim bonita e que as suas características elas são lindas. Então, é daí que veio a minha inspiração. No meu caso, além de ser do meu passado, né? E é engraçado essa pergunta, porque hoje eu ouvi uma ministração, uma palestra, onde um pastor estava falando sobre o nosso chamado. E ele falava que se a gente prestar atenção muito bem nas nossas vidas, o nosso chamado muitas vezes vem da nossa dor. E isso foi tão forte para mim, porque literalmente eu ter me tornado a pessoa que eu sou hoje na minha profissão, ela veio da minha dor da infância, de não ser respeitada, né, de não ser aceita com o cabelo que eu tinha, né? Então, assim, no primeiro eu também escrevi o segundo, né, o volume 2, e no volume 2, que é a Força da Mulher Negra, eu vinha falando todo esse processo que eu tive de crescer, aprender a olhar, gostar do que estava vendo, né? E já no pluralidade, que é a resistência, já vinha para resistir mesmo, eu já aprendi. E eu tenho uma fala muito que eu gosto de dizer, que quando eu me curo, outros se curam. Porque é através da minha cura que eu consigo curar outras pessoas. Ninguém doente consegue, né, atingir, ajudar. Então, quando o processo de cura chegou até mim, de resgatar a minha identidade, de resgatar a minha beleza, eu consigo hoje fazer outras pessoas se curarem. Então, nesse livro, eu falo da história de Aira, que é uma criança, né, que inclusive é a luz do espelho, né, como é o processo dela de ressignificar o que ensinaram ela ao olhar o espelho. E o quanto a professora, os pais em casa ajuda nesse processo, né? Porque muitas vezes a gente sofre o preconceito até dentro de casa, né? Muitas vezes começa dentro de casa. Ai, menina, vem aqui. Esse cabelo difícil, duro. E, nossa, cuidar de você é difícil demais. Então, a gente é um processo que até pra gente na terapia, ele é mais complexo. Porque a gente vem ouvindo o negativo desde o berço. Então, como que você quer um adulto saudável, um adulto feliz o tempo todo, alegre, se você foi construído dentro do caos e dentro da negatividade? Todo esse processo de cura, ele leva muito mais tempo. E hoje eu tenho prestado atenção até nisso, com relação a mim. Às vezes, não se comparar com o meu processo,
com o processo do outro. Porque da onde você vem? Qual foi a sua história? Então, muitas vezes, chegar até o escrever, hoje eu olho assim, cara, eu escrevi. Nossa! E ver meus filhos falar, mamãe é escritora. Já tá no final, né? E é um legado, né? É um legado porque meus filhos chegam, nossa, mamãe, você escreveu? Então eu tô ensinando meus filhos o poder que eles podem ter também. A mamãe é escritora, a mamãe é empreendedora, a mamãe faz isso, a mamãe gosta de si. Então eu sei que é através de mim que outros vão construir o reinado deles, né? E assim, é maravilhoso ver que tem mulheres pretas que se sentem confortáveis e que são chamadas para participar desse lugar de fala, que são chamadas para escrever um livro que mostra essa resistência, para escrever um livro que fala sobre a força, para escrever um livro que mostra a realidade, porque acima de tudo são histórias reais, de pessoas reais e de mulheres que passaram por muitas coisas que a gente nem imagina. E o Toque Pretas vem para mostrar isso, o Toque Pretas vem para trazer essa representatividade, para falar que o Dia da Consciência Negra é um dia de celebração, é um dia que a gente olha para essas mulheres que passaram por um monte de coisa e que agora se sentem bonitas, especiais, dignas e que conseguem fazer as outras mulheres se sentirem assim, que conseguem fazer as pessoas ao redor se sentir assim, com o trabalho, com aquilo que elas expressam, com a personalidade delas. E assim, entender que você pode ser... Entender que você é aceito, né? Não pode ser aceito. Entender que você é aceito com a cor de sua pele, a cor do seu cabelo, o jeito do seu cabelo, o jeito do seu corpo, o seu jeito de se expressar. Quando você entende isso, várias coisas mudam. E elas estão aqui para provar, né? Elas estão aqui para mostrar que quando você entende o seu valor, quando você entende quem você é e o que você pode expressar através de você, tudo muda. E o papo tá bom, mas a gente vai para um rápido intervalo e já já a gente volta.